Hoje estou nadando com golfinhos e amanhã terei que nadar com tubarões. Você acha que é assustador? Que nada, é bem de boa. Estou acostumada com isso há muito tempo porque sou uma sereia. Tá, tudo bem, eu não sou uma sereia. Meu nome é Cynthia e posso prender a minha respiração por até 30 minutos. Isso me permite participar de shows aquáticos e eu costumo mergulhar junto com peixes vestindo uma fantasia de sereia. Mas às vezes tenho que escapar de alguns predadores e isso é muito louco. Certa vez quase fui pega por um tubarão. Havia crianças entre os espectadores do show e eu fiquei com muito medo de causar um trauma emocional nelas. Bem, elas não sabiam que o tubarão não era real. O tubarão mecânico ficou fora de controle e eu tive que nadar em um enorme aquário por meia hora para não entrar em sua boca. As crianças se divertiram muito com tudo que estava acontecendo, mas quanto a mim, essa diversão quase acabou em tragédia. Eu fiquei debaixo da água por muito tempo e não conseguia mais prender a respiração. Estava ficando cada vez mais difícil para mim estar nas profundezas da água e os trabalhadores não conseguiam lidar com o tubarão. Eu também não conseguia sair do aquário e, para piorar, a escotilha de saída automática emperrou. Eu senti como se estivesse prestes a morrer. Mas, felizmente, o tubarão foi desligado e a escotilha foi aberta e eu fui resgatada do aquário. Após esse incidente, continuei a trabalhar de qualquer maneira. Eu gostava de fazer as crianças felizes e queriam tirar sempre selfies comigo ou pedir um autógrafo. Eu fico especialmente feliz em ver os sorrisos das crianças do orfanato. Minhas apresentações as fazem acreditar em um conto de fadas. Bem, eu sou capaz de prender a respiração debaixo da água por muito tempo desde a infância. Eu comecei com 10 minutos, então poderia facilmente fazê-lo durante 20 minutos e finalmente defini meu próprio recorde de prender a respiração durante meia hora. Há várias reportagens sobre mim nos jornais. Fui convidada para a TV e também para programas populares no YouTube. Eu me tornei uma celebridade local, mas decidi manter a discrição e continuei trabalhando no centro de entretenimento. Bem, por que não? Eu realmente recebi um bom dinheiro por isso. Eu era muito mais rica do que meus colegas de classe e poderia comprar roupas bonitas, os últimos acessórios e até meu próprio carro. Muitas pessoas ficaram com inveja e sequer esconderam suas emoções. Um dia, meu colega de classe, o Tom, deixou uma crítica ruim sobre um show aquático que eu participei. Ele afirmou que não viu nenhuma emoção na minha performance e que o show em si foi muito chato. Além disso, o pai de Tom era jornalista e com muito prazer compartilhou a resenha que seu filho fez em diferentes meios de comunicação. A audiência caiu e a direção me culpou por tudo. Eles disseram que eu não merecia nenhum aumento, pois o número de espectadores diminuiu por causa da minha atitude negligente em relação ao trabalho. Mas era tudo uma mentira. Eu discuti com meu chefe por um longo tempo, mas ele foi inflexível. Não sei como essa história teria terminado se, após uma das apresentações, 2 espectadores, uma mãe e sua filha, não tivessem se aproximado do meu chefe. Elas disseram ter lido aquelas críticas terríveis. A mulher estava indignada. Ela disse que tinha um vídeo do show em discussão e mandou que meu chefe assistisse para entender que era tudo uma mentira descarada sobre mim. Nesse vídeo eu estava como sempre dando o meu melhor. Meu chefe foi forçado a admitir seu erro e me convidou para entrar em seu escritório e se desculpou. Ele disse que exagerou e me mandou voltar ao trabalho, mas ele não parou por aí. Ele decidiu punir aquele jovem que tentou destruir seu melhor show. Então entrou com uma ação contra os editores por difamação e também conseguiu banir o vídeo do blog do Tom. Meu colega me ameaçou dizendo que eu iria pagar caro por aquilo. Nossa, que idiota, eu pensei. Da próxima vez ele vai pensar 2 vezes antes de mentir sobre os outros. Eu não dei mais ouvidos para aquele idiota porque ele teve o que merecia. No entanto, minha alegria durou pouco, pois havia um outro problema. Eu percebi que podia passar muito mais tempo debaixo da água do que antes. Primeiro, eu conseguia ficar durante 40 minutos e depois até 50 minutos. Mas, ao mesmo tempo, estava ficando cada vez mais difícil de respirar. O oxigênio estava literalmente queimando os meus pulmões. Um dia, durante a aula, comecei a engasgar. Eu tinha dificuldade para respirar e me sentia como um peixe fora d'água.
A professora perguntou se eu estava bem e ficou muito preocupada, percebendo que havia algo de errado comigo. Eu disse que não conseguia respirar direito. Com muita dificuldade falei que estava com falta de ar. Então o Tom zombou de mim, dizendo que eu estava com problemas nas minhas guelras. Nessa hora eu comecei a perder a consciência e imediatamente chamaram uma ambulância. Mas mesmo após ficar no oxigênio, eu tive dificuldade de voltar a mim e isso deixou os médicos apavorados. Eu só conseguia dizer a palavra água e que eu queria entrar na água. O médico ficou surpreso, mas eu continuei insistindo para entrar na água. Felizmente, meus pais chegaram tomados pelo pânico e temendo pela minha vida. Então eles decidiram me ouvir e resolveram ignorar o médico. Eu sou muito grata aos meus pais pelo fato de terem agido com bom senso, me colocando no banco de trás do carro e me levando até o aquário, onde eu costumava passar muito tempo. Eu mergulhei na água e imediatamente me senti bem e super aliviada. Eu fiquei nadando com um dos meus parceiros favoritos do show, o golfinho, e a única coisa que meus pais podiam fazer era observar tudo o que estava acontecendo de boca aberta, espantados. Mas o que será que tinha acontecido comigo? Estava ficando cada vez mais difícil para eu respirar fora da água e eu me sentia super bem debaixo d'água. A resposta me fez literalmente pular no banco de trás do carro. Eu estava realmente me transformando em uma sereia. Ah, não! Será que eu teria mesmo que passar a vida inteira em um aquário? Ou pior ainda, no mar? Esse pensamento me assustou tanto que chorei no meu travesseiro metade da noite. Mas de madrugada me senti doente de novo e eu mal conseguia respirar. Meus pais tiveram que ligar para o meu chefe no meio da noite e pedir para ele nos deixar entrar no aquário. Então, sob a supervisão dos meus pais, fiquei nadando no aquário o resto da noite inteira. Tudo o que estava acontecendo me assustou terrivelmente. O que iria acontecer a seguir? E se eu ficasse coberta de escamas feias? E se eu tivesse que comer algas em vez de espaguete? Eu comecei a recusar comida, até mesmo meus produtos favoritos. Eu não os achava mais saborosos. O simples cheiro deles era nojento para mim. Quando papai trazia meu cheeseburger favorito, eu me sentia mal. Mas eu estava comendo com muita vontade laminária e depois mudei para outros tipos de algas. Papai tinha que pegá-los e mamãe tinha que fritar ou fervê-las. Além disso, comecei a comer mexilhões, ostras e vieiras, embora antes eu os odiasse. Mas agora eu não conseguia pensar em nada que me parecesse mais saboroso. Ah não, meu Deus, eu estou me transformando em um peixe. Comecei a entender a linguagem dos golfinhos. Eles viviam me contando com entusiasmo sobre a vida subaquática e até me avisaram que os camarões estavam prestes a dominar o mundo. Era muito incomum passar metade do dia debaixo da água conversando com os golfinhos. Eu queria ir ao cinema e conversar com meus amigos em vez de ficar constantemente debaixo da água. Além disso, eu sentia muita falta da internet. Meus pais tentaram me levar ao médico da família, mas eles não conseguiam dizer nada claro sobre o que realmente se passava comigo. Enquanto isso, meu velho amigo Tom decidiu tornar minha vida chata mais interessante. Você se lembra que ele prometeu se vingar de mim? Então ele fez isso e começou a me intimidar novamente. Dessa vez ele escreveu em seu Instagram que em nosso aquário os animais marinhos eram mantidos em condições terríveis. Ele disse que o aquário era sujo e muito apertado, os animais sofriam e os donos do centro de entretenimento só pensavam em lucrar. Eu não sei quem acreditou no Tom depois daquela outra história falsa, mas nosso centro de entretenimento foi fechado para inspeção. Eu voltei para casa naquele dia em lágrimas e meus pais entenderam imediatamente que algo terrível estava acontecendo. Mamãe perguntou preocupada sobre o que tinha havido. Eu disse que talvez nosso centro fosse fechado para sempre. Eu disse que o Tom havia reclamado das más condições em que os animais eram mantidos. Papai ficou indignado, pois tudo era mentira. Eu sabia, mas era assim que ele espalha suas fake news. Meus pais sempre olharam e entenderam que eu não poderia viver sem água, e então tiveram que encher a banheira inteira com água do mar só para mim. Eu fiquei sentada lá por horas. De vez em quando eu mergulhava minha cabeça na água, mas era muito mais chato do que nadar no aquário, porque não havia nenhum golfinho para me distrair. Pelo menos com eles eu poderia brincar e conversar. Mas essa não é a história toda. Você se lembra que eu disse que parei de comer comida humana? Então, eu me senti doente com água doce e só podia beber água salgada. Minha mãe achou muito perigoso e disse que eu não poderia beber água do mar assim. Mas o que eu poderia fazer se essa era a única maneira de saciar minha sede? Claro que eu sabia que era perigoso, por isso tentei não beber muita água do mar.
No entanto, quanto menos eu bebia, mais sedento eu ficava. Minha vida habitual estava desmoronando diante dos meus olhos. As inspeções no centro de entretenimento continuavam e eu não podia ir à escola. Meus amigos da escola viraram as costas para mim porque eu não passava mais tempo com eles. Eu tentei explicar que eu não podia mais ficar sem água do mar por muito tempo, mas eles não acreditaram em mim e acharam que eu estivesse sendo snob. Meus pais, ao me verem sofrendo, resolveram me ajudar e se ofereceram para me levar ao mar. Mas é claro, porque eu não pensei nisso antes. Era muito mais divertido do que uma banheira cheia de água. A água salgada, diversão e habitantes do mar que vão me animar. Eu comecei a passar cada vez mais tempo no oceano, coletando conchas e belas pérolas, brincando com peixes. Uma vez nadei para muito longe da costa e de repente notei uma pessoa na água. A curiosidade não me deixou sossegar e então fui em direção ao misterioso objeto flutuante. O objeto era na verdade uma jangada e um cara estava deitado sobre ela inconsciente. Sua pele estava queimada de sol e suas roupas pareciam uns trapos. Ele estava definitivamente em apuros, estava entre a vida e a morte. Sem pensar duas vezes, comecei a empurrar a jangada em direção à margem. Mas simplesmente nadar e empurrar algo na água são duas coisas diferentes e eu comecei a ficar sem energia bem rapidamente. Eu tive que parar e passar vários minutos debaixo da água para poder me recuperar. Eu empurrei a jangada até a margem e as pessoas vieram correndo em minha direção. Eles ligaram para o 190 e os médicos já estavam esperando pelo cara ferido. E eu me ofereci para ir ao hospital junto com ele e ter certeza de que nada ameaçaria sua vida. Aquela atitude da minha parte não foi muito sensata, pois tive que passar várias horas no pronto-socorro do hospital e, para não desmaiar, de vez em quando tive que correr para o banheiro, abrir a torneira e manter meu rosto sob a água corrente. Isso me dava certo alívio momentâneo. Finalmente me deixaram ver o tal rapaz. Ele perguntou se tinha sido eu quem o salvou e disse que eu era uma jovem corajosa. Eu me apresentei e disse que me chamava Cynthia. Ele agradeceu e disse que se chamava Nick. Eu disse que teria feito aquilo por qualquer pessoa, que jamais deixaria alguém naquela situação. Ele disse que o barco em que estava afundou e que ele foi levado até uma ilha deserta. Lá ele construiu uma jangada e ficou navegando por vários dias. E então, sem comida e água, o calor tornou-se insuportável e ele desmaiou. Ele disse que achou que fosse morrer, mas aí eu apareci, seu milagre, sua salvadora. Ele queria retribuir e que eu podia pedir o que quisesse, pois sua família era muito rica e influente, e que ele poderia realizar qualquer um dos meus desejos. Eu pedi a ele que ajudasse a reabrir o centro de entretenimento marinho novamente. Graças aos seus contatos, Nick não só conseguiu provar que as condições em que os animais viviam eram boas, como também processou Tom por difamação. Nick e eu nos tornamos amigos e começamos a passar muito tempo juntos. Um dia ele perguntou como eu conseguia segurar a respiração por tanto tempo. E eu respondi honestamente que não sabia. Contei a ele que no começo eu só conseguia ficar debaixo da água por meia hora, mas que agora eu não conseguia mais ficar sem o mar por muito tempo. Eu contei sobre todos os meus problemas e que achava que estava me transformando em uma sereia. Nick decidiu descobrir tudo e me mandou para a melhor clínica da cidade para ser examinada. Os exames mostraram que eu tinha uma doença genética rara, alterando a estrutura de todo o meu corpo. Os médicos disseram que eu poderia lidar com a doença, mas que o tratamento seria caro. Nick disse que dinheiro não era problema. 6 meses se passaram desde o dia em que comecei o tratamento e agora posso levar uma vida normal novamente e ficar na água por apenas meia hora. Tudo isso graças ao Nick, com quem o oceano me uniu. Como você usaria habilidades como a minha? Conta aqui nos comentários, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.